Bora falar mal de livro? Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje eu vim falar sobre as últimas leituras, que foram as minhas leituras mais decepcionantes, acho que do ano, assim. Tá, não tão decepcionante assim, porque foram boas leituras, mas como a própria palavra diz, decepção é quando a gente tem altas expectativas e essas expectativas não são atendidas. Reiterando aqui que não são livros ruins, tá? São livros muito bons, inclusive. As resenhas são ótimas, muita gente tá favoritando, só que infelizmente comigo não funcionou, e aí eu vou explicar pra vocês quais são esses livros e por que eles não deram certo comigo. Antes da gente comentar recadinhos, né, gente, se inscreve no canal, me siga no Instagram, todos os links importantes, Scoob, Twitter, enfim, N coisas estão aqui embaixo na descrição. E eu sempre também deixo os links da Amazon, dos livros que eu cito, para que vocês possam encontrá-los facilmente, tá? Se vocês forem ler também. O primeiro livro que me decepcionou foi Tempestades do Sul, da Britney. Esse é o primeiro livro da série Bússola, que tá sendo lançado agora pela Galera Record. Eu recebi esse livro em parceria com a editora, então trouxe pra cá antes de viajar. Tinha feito uma resenha pra vocês em vídeo, mas eu preferi excluí-la e falar aqui nesse vídeo, porque é mais rápido e mais direto. Esse livro a gente vai acompanhar a Kennedy, que tem uma grande perda, ela perde os pais e a filha, então ela tá lidando ali com o luto, ela não conseguiu superar essa tragédia, e por causa disso, o marido dela não aguenta lidar com a Kennedy depois, né, dessa perda, então ele acaba pedindo o divórcio e ela precisa se reencontrar, porque ela perdeu os pais, perdeu a filha, agora ela não tem marido, e a irmã dela, com quem ela não tinha muito contato e agora ela volta a ter contato, cede pra ela uma casa para que ela possa morar durante esse tempo que ela precisa se reinventar, né, se redescobrir. Então ela vai para essa cidadezinha chamada Raven Barrow e ela acaba sendo vizinha do cara mais excluído da cidade, que é o Jackson. O Jackson, ele tem uma péssima reputação por causa do pai dele, então ele tem ali alguns problemas na cidade. Ele é um homem muito resguardado, muito na dele, mas eles vão perceber que eles já se conheciam, né? O Jackson e a Kennedy, eles já foram amigos na infância. Então a gente vai ver essa reaproximação deles e descobrir por que os dois perderam contato. Esse é um livro, ele é muito profundo, tá? Porque ele fala de luto. Ambos os personagens perderam pessoas importantes em sua vida e a autora, ela vai mostrar como cada pessoa lida com os seus, né, sentimentos, sua perda. Então a Kennedy, ela tem um tempo dela de assimilar aquilo ali. O Jackson, a mesma coisa. Ele perdeu a mãe dele há muitos anos atrás e ele ainda não superou, apesar dele fazer, né, terapia, dele ter uma rede de apoio que é mínima, mas ainda assim é importante pra ele. Então a autora, ela vai mostrar como o luto pode ser difícil pra algumas pessoas ou pode ser mais fácil pra outras. A autora, ela vai brincar muito com esse tema aqui ao longo dessa história, então é um livro um pouco mais denso por causa disso. Mas assim, por que não funcionou comigo, né, gente? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre todos os livros que eu já li da Britney, que são todos os livros que ela publicou atualmente eu já li. Então eu sinto que eu já tenho uma certa familiaridade com alguns livros dessa autora, tá? E eu sinto que esse livro aqui me parece muito com algum outro que eu já li dela. Muita gente cita que parece bastante Vergonha, e parece mesmo, era uma das críticas que eu tinha visto lá na gringa quando esse livro foi lançado. E ele também lembra um pouco o ar que ele respira. No caso de uma mulher ir pra uma cidadezinha pra tentar se reconstruir, e lá ela se apaixona pelo cara que é odiado na cidade. Então, assim, tem uma mesma moldura que a autora escreve, tipo, meio que parecido. E isso me dá aquela sensação de que eu tô lendo a mesma coisa. É claro que o desenvolvimento dessa história é completamente diferente, mas eu sinto que não foi tão bem desenvolvido assim, sabe? Tem algumas coisas que me incomodaram no enredo, que eu acho que a autora poderia ter feito diferente. O plot do Jackson, por exemplo, eu acho que deveria ter sido revelado antes, porque quando a autora, ela traz o plot pra gente, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que ele perde um pouco de impacto. Então o final fica corrido, a gente não consegue sentir todas as emoções porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que se a autora, ela tivesse feito um melhor desenvolvimento de alguns arcos, eu gostaria muito mais. Então, infelizmente, me decepcionei um pouco porque eu tava esperando que fosse ser aquela história que me deixaria super emocionada, mas não, gente. Não sei, pra mim alguma coisa que não funcionou, né? Como eu falei, tem alguns arcos ali que eu acho que foram bem jogados, não foram muito bem explicados, desenvolvimento rápido no final, que poderia ter sido um pouco mais trabalhado, e tem toda aquela questão de você sentir que tá lendo alguma coisa repetida, porque a autora, ela gosta muito de escrever
esse mesmo tipo de plot, esse mesmo tipo de base. E isso me incomoda um pouco. Era uma das coisas que eu tinha reclamado também na resenha de Um Amor Desastroso, tá? Que também é outro livro dela que eu gosto, mas que eu também sinto que tem aquela coisa de escrever do mesmo jeito que já escrevi outras histórias. Então, fica aqui, né, a minha decepção, mas é um livro muito bonito. Se você não leu livros da Britney ainda, eu acho que vocês podem começar com Tempestades do Sul, eu acho que vocês vão curtir muito. É um livro que realmente vai te cativar. Se você não tá tão acostumado assim com as leituras dela, eu acho que vocês vão curtir. Mas infelizmente pra mim foi uma história que poderia ter sido melhor. Outro livro que eu estava com muita expectativa, é um lançamento atual aí da editora Charme, é O Dia em que Ele Voltou, da Penélope Ward. Esse livro a gente leu lá no meu clube do livro. Se você não conhece meu clube do livro, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês poderem conhecer. E assim, a gente escolheu esse livro porque a gente gosta muito da Penélope Ward, né? Então eu imaginava que eu fosse gostar. Mas antes de começar essa leitura, uma amiga minha mandou uma mensagem na DM do Instagram e falou assim: Mica, eu vi as resenhas na gringa e não tava muito boa, tava falando que era um livro muito fraco. Então eu fui lendo com essa informação de que talvez não fosse um livro tão bom assim. E infelizmente confirmei isso, gente. Não é um livro bom, assim, de desenvolvimento. Eu acho que é um dos piores da Penélope Ward que eu já li, na minha opinião. Mas reitero que isso aqui é a minha opinião. É claro que eu também levo em conta ali opiniões de outras pessoas, né? Porque a maioria, infelizmente, também não curtiu, né? Quando a gente fez essa leitura. Só que eu esperava mais, porque como eu gosto muito da autora, a gente sempre tem aquela expectativa de que o livro vai ser bom. Aqui a gente conhece a Raven e o Gavin. A Raven, ela é filha da empregada da família do Gavin, então eles acabam se conhecendo quando o Gavin vem com seu irmão Weldon passar um tempo na casa de verão. Ele estuda em Londres, se eu não me engano, e eles passam ali o verão na casa da família. Ela tá trabalhando lá nesse momento, então eles acabam se conhecendo, rola um match, e assim eles passam algum tempo juntos e começa a se desenrolar um romance. A Raven, ela perde a virgindade com o Gavin, começa a ter aquela coisa de primeiro amor, amor de verão, mas a gente tem um grande empecilho pra esse romance acontecer, que é a mãe do Gavin. Ela é uma mulher que tem um foco ali de fazer o filho casar com famílias importantes, né, como eles são ricos, e ela não aceita que o Gavin se interesse pela filha da empregada. Então, uma mulher que sempre coloca ali suas garrinhas para que os dois não fiquem juntos, até que tal coisa acontece e a Raven e o Gavin acabam se separando. 10 anos se passam, eles se reencontram. A Raven, ela é formada em enfermagem e ela acaba cuidando do pai do Gavin, que é o Sr. M. Ele tá ali com alguns sinais de demência, então ele precisa de muita assistência, e ela é contratada para ser essa enfermeira que vai lá ficar 24 horas com ele, ajudando ele, né, nas funções mais básicas. Só que o Gavin não sabe dessa informação, e ela já tá há 6 meses trabalhando ali, eles não tinham se visto ainda, até que o Gavin resolve passar um tempo com o pai para ver como é que tá a situação dele e acabam se reencontrando. Então a gente vai ver ali como esse romance vai se desenrolar, né? Se eles vão ou não ficar juntos. Temos ali algumas outras implicações, né? Algumas revelações que a gente vai ver ao longo do caminho. E por que que não funcionou, gente? Primeiro porque esse livro é muito óbvio. É aquele livro que você sabe o plot do início ao fim. Não é surpreendente em nenhum momento. Você sente que você já leu aquilo também em algum outro lugar, porque não tem nada, assim, nada de especial, sabe? É uma história que você provavelmente já deve ter visto em algum outro livro. E é um livro que foca, assim, 40% da leitura no passado, então a gente vai ver como os dois se conheceram, como eles ficaram juntos. E uma das coisas que me incomodaram na história é a rapidez dos sentimentos dos personagens. No primeiro capítulo, Raven e Gavin já se conhecem e ele já se interessa por ela. Tipo, ele já conhece ela e já fala, nossa, que linda e tal. Ele já joga charme pra ela. Então, assim, não tem um slow burn, não tem aquela construção de relação. Não, é um fast burn. Eles já se interessam pelo outro, já fica com aquela vontade de ficar. E eu não senti que foi muito bem aprofundado essa primeira parte. Também confesso que eu não sou muito fã de quando o livro volta no passado, gente. Eu prefiro sempre ver a parte do presente pra saber o que vai acontecer. Então eu gostei muito mais da segunda parte, que é a parte ali do presente em que eles se reencontram. Tem até alguns outros plotzinhos legais, assim, que a autora usa, alguns subterfúgios pra, né, deixar esse romance mais dramático ainda. Só que uma das coisas que eu mais reparei é que falta emoção. É um livro muito morno, um livro sem graça, gente. Sério, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso da Penélope Ward, mas esse livro é muito sem graça. Nada acontece, porque, como eu falei, é um livro muito óbvio, então os plots não nos surpreendem, sem aprofundamento, os personagens não têm emoção, não passam pra gente essas emoções. Então é um livro que é bom, mas é só isso, sabe? É tipo aquele livro, não sei se ele é mal escrito, eu só sei que tem alguma coisa nele que não nos impressiona, não nos cativa.
e infelizmente também foi uma das minhas leituras mais decepcionantes dos últimos dias, porque eu tava animada pra essa leitura, né, quando eu vi que era o lançamento dela, da Penélope, mas, gente, sério, falta muita coisa, falta tempero nessa história, falta alguma coisa pra tornar ela mais impactante, mais interessante. Infelizmente é um livro morno do início ao fim, então... Infelizmente, o dia que ele voltou também não foi uma leitura muito legal pra mim. E o último livro que eu li, que também foi um tanto decepcionante, foi Pestilência, da Laura Tassala. Eu já li uma trilogia da Laura Tassala, que é The Rhapsodic. Na verdade, a trilogia se chama Bargainer. Eu amei, gente. É um livro meio de fantasia, New Adult, com cenas bastante quentes. Então, eu tava com expectativas de Pestilência ser um pouco parecido nessa pegada. E Pestilência é uma espécie de fantasia distópica. Acho que seria isso, eu não sei direito, na verdade, tal, qual é o gênero desse livro. Mas é basicamente o apocalipse. Tem 4 cavaleiros que descem à Terra. Então a gente tem pestilência, guerra, fome e morte. E pelo que a gente entende, cada um vai ter um tempo ali na Terra fazendo a sua missão. Então o primeiro deles é pestilência, ele desce ali na Terra com seu corcel, né? E a cada lugar que ele passa, né, a cada cidade, as pessoas começam a ficar doentes. Dão até o nome para essa praga de febre messiânica. E essa doença não tem cura, aparentemente ninguém sabe por que ela acontece, só sabe que ele é o hospedeiro, ele que faz as coisas acontecerem. E aí nisso a gente vai conhecer a Sarah. A Sarah é uma bombeira. Ela e seus amigos bombeiros traçam um plano para tentar matar pestilência. Então ela acaba sendo sorteada pra ficar pra trás, pra tentar matar ele. Então ela se organiza ali, ela pega a arma dela pra dar um tiro nele e tentar matar, porque esse é o plano. Eles acreditam que o pestilência pode morrer e, enfim, salvar a humanidade. Então no início do livro a Sarah espera, né, o pestilência passar por ali onde eles acreditam que ele vai passar, e quando ele surge ela dá um tiro nele, dá um tiro no corcel, né, que é o cavalo, mas apesar de levar os tiros ele ainda tá respirando. Então pra saber se ele realmente morreu ou não, ela resolve atear fogo no corpo dele. Então ela vê ele queimando, o corpo dele se transformando em cinzas, e ela vai então pra cabana, que é o esconderijo dela, dormir e descansar, porque ela ficou super cheia de adrenalina. Só que no meio da noite alguém acorda ela. E quem é, gente? Pestilência. Pestilência, assim, todo massacrado, com o corpo todo queimado. E aí é quando ela descobre que ele não pode morrer, gente. Ele pode passar, assim, levar vários tiros, enfim, ele pode passar por várias situações, mas ele acaba não morrendo. Então, ao invés de ele matar ela, como ele fez com outras pessoas que tentaram matar ele antes, ele resolve que vai levar ela como prisioneira para que ela possa ser uma referência para outras pessoas que tentarem matar ele. Então ele vai levando ela nas viagens com ele ali, ela vai sendo arrastada pelo cavalo. Enfim, gente, ela passa por várias e várias situações bem intensas. E uma coisa interessante é que ela não morre, né? O pestilência, ele decide que ela não vai sofrer a febre. Então ela tá viva e basicamente a sina dela é ver as pessoas morrerem por causa do pestilência. Então, ela não vai poder ajudá-los. É basicamente isso. Esse é a forma como o pestilência resolveu puni-la pelo fato dela tentar matar ele. E essa convivência vai gerando uma relação, que vai gerando um sentimento, e eles acabam meio que se acostumando um com o outro, né? E a Sarah, ela começa a mostrar um pouco da humanidade pra ele, de coisas humanas. Ela mostra pra ele a comida, a bebida, enfim, N coisas, vai mostrando um pouco da humanidade. E o pestilência, ele vai pegando essa humanidade, vai se acostumando com a presença da Sarah, e assim a gente começa a perceber uma certa atração entre eles, né? Até porque o cara é muito gato, muito bonito, apesar dele ser um cavaleiro ali do apocalipse. E é isso, gente, basicamente é esse o romance, sabe? Tipo, não tem mais nada o livro é muito nada, é basicamente isso, é uma história que nada acontece, é um romance que a gente sabe que é impossível, e a gente vê que a Sarah, ela fica ali se colocando entre a cruz e entre a espada, porque ela gosta do pestilência, mas ela também não aceita o que ele faz, porque ele tá matando o humano, né, a humanidade. Então ela tenta mostrar ali que o que ele tá fazendo é errado, e ele fala pra ela que ele tem que seguir o plano dele, porque é a missão que ele recebeu. E é um livro que é mais focado nisso, né, nessa relação entre uma pessoa humana, entre um ser sobrenatural que tá matando humanos. É basicamente isso. Temos cenas quentes, temos sim, só que não é aquela coisa assim que vai te... Uau, que livro maravilhoso, nossa, que incrível. Ele é só interessante a esse ponto, fazer a gente se questionar sobre como esse relacionamento se desenvolveria, como que eles poderiam ficar juntos, já que o mundo está acabando. E a minha insatisfação com esse livro é justamente por isso, porque eu achei que fosse ser um livro cheio de adrenalina, assim como outro livro dela, mas é um livro muito morno, muito na mesmice, não acontece nada de interessante, você lê, parece que nada aconteceu, e o final é muito rápido, tipo, 10% pra acabar, tudo acontece muito rápido, não tem muito desenvolvimento. Então, Pestilência também foi uma grande
de decepção. Não é um livro ruim, tá, gente? Não tô falando isso. Só que pra mim foi decepcionante, né, gente? Porque eu imaginava que fosse ser uma coisa completamente diferente. O que eu aprendi com isso? Aprendi que a gente não pode ir com expectativas, né, gente? Porque a gente sempre toma. Enfim, é isso, gente. Esses são os 3 livros que eu li ultimamente e que, infelizmente, não foram aquela coisa toda que eu esperava. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou deixar os links dos livros se você se interessou em algum deles, tirar suas próprias conclusões aqui na descrição, tá? Na box de informações. A gente, então, se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!